Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante que vem de um livro chamado As Duas Faces da Riqueza. A premissa é simples, mas poderosa. Existem duas mentalidades completamente opostas que, de um jeito surpreendente, podem levar exatamente ao mesmo lugar. Vamos descobrir como... Bom, para começar, vamos pensar numa escolha. Se fosse preciso escolher, de um lado, uma vida cheia de desafios, de incertezas, do outro, uma vida de estabilidade, de segurança, o que parece mais certo? A resposta pode parecer óbvia, né? Mas a análise de hoje vai mostrar que a realidade, ela é bem mais complexa. É aqui que entra o grande paradoxo do livro. Dois caminhos, duas formas de pensar totalmente opostas, que no fim das contas podem levar ao mesmíssimo destino de felicidade e realização. A pergunta é, como isso é possível? Olha só, a história começa numa biblioteca, onde o narrador encontra dois livros bem misteriosos. Um azul, chamado Mente Rica, e um vermelho, Mente Pobre. A mente rica é aquela que abraça o desafio, que topa a incerteza. Já a mente pobre busca a estabilidade, a segurança. São como as duas faces da mesma moeda, sabe? Vamos ver como isso se desenrola na prática. Vamos começar então com a mente rica, que é personificada na história de um personagem chamado Tom. Ele representa essa coragem de escolher o caminho à vista, que parece ser o mais difícil. O caminho do desafio. Imaginem só, Tom com 17 anos, diante de uma encruzilhada de... Um lado, a chance de ser médico, um caminho longuíssimo, mais de 10 anos de estudo sem garantia nenhuma. Adiante, todos os projetos de vida para depois dos 30. Do outro lado, a carreira militar, estável, definida, com segurança financeira praticamente imediata, e a escolha dele, a medicina. O caminho da incerteza total. E essa aposta arriscada, bem ela mais do que compensou. Aos 29, depois de anos de pura dedicação, ele finalmente abre o seu consultório aos 33. Conhece a Bianca, que se torna sua esposa e sócia. E o negócio simplesmente decola. E antes mesmo de chegar aos 40, ele assina o seu primeiro contrato. Uma jornada milionário, construída na base do risco e de muito trabalho. E no final, depois de uma vida inteira de desafios, o livro descreve o Tom na varanda da sua casa, olhando o horizonte, sentindo-se completo, simplesmente feliz e realizado. É uma imagem muito poderosa. Agora, vamos virar a página e ir para o outro lado da moeda. Vamos conhecer a mente pobre, através da história do Jerry. Ele é o cara que escolhe a segurança. O caminho que, em tese, parece ser o mais estável e previsível. A escolha do Jerry, também aos 17 anos, era entre duas coisas. Assumir o negócio de sucesso da família com estabilidade e grana garantida, ou se arriscar e abrir o próprio negócio do zero. Um percurso longo e totalmente incerto. O Jerry optou pela segurança. Ele decidiu assumir o legado da família. Só que o caminho seguro, na prática, não teve nada de seguro. O Jerry dá de cara com uma pandemia global que quase destrói a empresa. Ele luta, acumula dívidas e é forçado a tomar decisões horríveis, como demitir 80% da sua equipe para conseguir sobreviver. E só depois de 5 anos de muita luta é que ele consegue reconstruir tudo. E no final da jornada dele, assim como o Tom, o Jerry está na sua casa, refletindo sobre a vida, a família, os negócios e sentindo-se exatamente da mesma forma, feliz e realizado. E é aqui que a gente para e pensa. Peraí, como assim? Como é que é possível uma mente que busca o desafio o tempo todo e outra que só quer segurança? E as duas chegam na mesma sensação de plenitude. Tem que ter um segredo por trás dessas histórias. E a grande revelação, o segredo por trás de tudo, é que nem o Tom, nem o Jerry são pessoas de verdade. E são construções, são arquétipos de duas mentalidades que, na verdade, existem dentro de todos nós. O autor desses livros, um cara chamado Walter Benjamin, escreveu essas histórias como uma espécie de ferramenta para o enteado dele, que tinha 17 anos e estava super indeciso. Eram projeções para mostrar os futuros possíveis que a mente rica e a mente pobre dele poderiam criar. E a reviravolta final é de arrepiar o narrador do livro. O Mateus encontra o autor, o Walter, que apresenta o seu enteado, agora um adulto. E quem ele é? O Dr. Ed, um gastroenterologista, ou seja, a história do Tom, a da mente rica. Era, na verdade, a projeção do caminho que o enteado do Walter acabou seguindo na vida real. Ok, agora que a gente entendeu a parábola, o quebra-cabeça, vamos mergulhar na filosofia por trás disso tudo. Quais são os pilares que o Walter Benjamin defende para a gente construir uma vida de riqueza? Não importa o caminho que se escolha. Para o Walter, tudo, absolutamente tudo, começa com o autoconhecimento. A filosofia dele é muito clara.
antes de tentar mudar o mundo lá fora. É preciso entender e mudar o mundo aqui dentro. Afinal, como é que se pode construir uma vida realizada sem saber quem se é de verdade? Na essência, e com essa base do autoconhecimento bem sólida, o Walter constrói o resto. Ele fala muito sobre mentoria para acelerar o aprendizado com a experiência dos outros. Depois, o networking. Mas o networking de verdade, baseado em relacionamento. A partir daí, se cria o tal do brand equity, que é a reputação que vem de entregar sempre mais valor. E, por fim, vem a liberdade financeira, com renda passiva e escalabilidade. E tem uma história que o Walter conta, que é perfeita para explicar o que é brand equity. Uma vez ele lavou o carro do patrão, com tanto cuidado, com tanto detalhe, que o patrão nunca mais deixou outra pessoa sequer encostar no carro. Isso é entregar mais do que o esperado. Isso cria um valor que não tem preço. Mas e tem um mais bem grande. Aqui o Walter deixa um aviso muito sério. Mentoria é fundamental, sim, mas é preciso ter muito cuidado com os falsos gurus. Ele critica abertamente aqueles coaches que vendem uma imagem de sucesso, mas que na vida real é tudo fachada. A autenticidade de quem ensina é tudo e depois de ouvir tudo isso, a gente é quase forçado a parar e repensar, né? O que é, afinal de contas, a verdadeira riqueza? Será que é só o dinheiro no banco? Os bens materiais? Ou será que a riqueza de verdade está na mentalidade com que a gente encara a vida? No fim das contas, a grande lição do autor é esta. Ter uma mente rica ou pobre não tem nada a ver com o saldo bancário. Tem a ver com a atitude, sobre como a gente responde aos desafios que a vida joga no nosso colo. Não importa se estamos no caminho da estabilidade ou no da incerteza. E assim a análise termina, devolvendo a questão para dentro de cada um. Não se trata de escolher ser uma mente ou outra, mas de reconhecer que as duas moram dentro da gente. A pergunta final, e talvez a mais importante que fica é: qual delas está no controle das nossas decisões? Fica aí a reflexão.